ministrar aí uma palestra para a gente muito importante sobre um tema, né, que está hoje cada dia mais presente nas empresas, no nosso dia a dia, na sociedade, né, que é a saúde mental. Né, nesse janeiro branco, nós estamos promovendo ações aí internas voltadas, né, esse bem tão valioso que a gente tem, que é a nossa saúde. Né? Quando a gente fala de saúde, muitas vezes as pessoas pensam só na saúde física, e esquecem, né, do principal, que nos mantém em pé todos os dias, né, que é a nossa saúde mental também. A saúde mental está ligada diretamente à nossa produtividade, nossas relações interpessoais, ao nosso bem-estar em geral. Né? Então, com isso, né, nós convidamos a estar aqui hoje para poder promover conscientização, para poder quebrar tabus, né, e reforçar a importância do cuidado contínuo que a gente precisa ter com a nossa saúde mental, tá bom? Então, Thaís, fica à vontade, tá? Pode iniciar. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar esse convite e estar aqui com a gente hoje. Obrigada. Bom dia, pessoal. Gabriela, muito obrigada. Já falou um monte de coisas muito importantes para a gente aí, né, sobre saúde mental. Então, obrigada por eu estar aqui com vocês mais uma vez, né? Eu fico muito feliz de vir fazer os conteúdos para vocês. Eu estive aqui, se eu não me engano, em outubro com vocês e fiquei super feliz de retornar para a gente conversar um pouquinho mais. Aí já fica com a energia da Ellen quando a gente chega de manhã aqui, que já é uma delícia, né? Muito bom, gosto muito. Né? Então, acho que deu para vocês preencherem aí a lista de presença. Acho que o pessoal mandou aí no chat também, né, o link. Por um acaso, se vocês não pegaram pelo QR Code na tela, né? O pessoal já mandou aí para vocês no chat também. Não deixa de registrar aí sua presença no Hall da Fama do RH, não pode deixar, tá? Importante Isso aí. vocês preencherem bonitinho, né? Aí a Ellen tinha pedido para vocês abrirem as câmeras. Se vocês puderem, vocês já ajudam com a minha saúde mental, porque eu fico menos maluca olhando para um tanto de letrinha e conversando com um tanto de letrinha, né? Então, se vocês puderem, se eu conseguir ver pessoas aqui, eu pensei da gente nem colocar a apresentação aqui para eu vê-los, mas qualquer coisa eu posso colocar também, porque eu queria aproveitar mais para a gente conversar, né? Como eu falo assim, a gente tem poucos momentos hoje em que a gente pode ter trocas. Né? Para eu passar o conteúdo aqui para vocês e ficar colocando, a gente poderia fazer isso de outros formatos, né? Mas esse é um momento muito rico que a gente pode estar aqui junto, conversando, né? E psicólogo gosta de conversar. Então, quando eu vejo gente, é melhor, né? Eu gosto mais. Quem puder essa gentileza aí, eu agradeço, tá bom? Com as meninas já estão aqui, tem umas mãos. A Ivaninha levantou a mão, não sei se ela quer fazer alguma pergunta, alguma colocação. Pode falar, Vaninha. E o pessoal que tem. Eu não sei se você esbarrou, Vaninha, se você queria falar alguma coisa. Mas eu vou falando aqui, então, se você quiser falar. Thaís ficou no mudo. O seu microfone ficou mutado. Agora voltou? Voltou? Beleza. A Vaninha tá mandando aí no chat. E se você quiser falar alguma coisa e quiser abrir o microfone, fala, pode ficar à vontade, tá, Vaninha ou qualquer outra pessoa. Então, tá bom. Então, assim, a Gabriela já contou algumas coisas pra gente sobre saúde mental, né? Sobre a importância disso, que a gente não tá, que a gente não esbarra, assim, a gente esbarra em muitas questões, né? A gente fica achando que às vezes saúde é só nossa saúde física, como ela trouxe, né? E não é. Mas olha como é um tema difícil, porque a gente também, assim, tem uma dificuldade muito grande de identificar o que é mente, né? Quando a gente fala de saúde mental, é tipo Wi-Fi. Eu sei que existe. Eu estou conectado com vocês aqui agora. Eu acredito que ninguém acha que tem tipo um feiticeiro, algum milagre acontecendo para a gente se comunicar, né? Tem algo acontecendo, mas ele é intangível. Ele fica num lugar em que eu não sei onde está. Né? Eu sei que está acontecendo, mas eu não vejo, eu não pego, apesar de eu conseguir ter provas que está acontecendo alguma coisa, porque estamos em lugares físicos diferentes, mas estamos conversando, estamos nos conectando, não é isso? O Wi-Fi é muito similar à nossa mente. Né? Eu sei que está ali em algum lugar, mas eu não consigo pegar, não consigo identificar. Então é um tema difícil mesmo
a gente falar e da gente pensar sobre, a gente tem uma tendência, uma facilidade maior quando eu consigo tangibilizar, né? Quando eu consigo pegar, quando eu tô com um problema lá no meu joelho. É mais fácil, né, de eu falar, ai, tá doendo o meu joelho. Quando eu tô com uma questão na minha mente, fica um pouquinho mais difícil. Acho que tem alguém com o microfone aberto. E aí a gente tá ouvindo a conversa aqui. Acho que é a Yara. Aí, pronto. Então tá, gente. Então vamos lá, né? Pra gente começar a falar sobre saúde, então, eu preciso me falar assim, o que vem na sua cabeça? Não tem certo, não tem errado. Mas o que vem na sua cabeça quando a gente fala sobre saúde mental? O que vem? Vem o que na sua cabeça? É sobre o quê? O que passa pela sua cabeça quando a gente fala de saúde mental? Não tem certo, não tem errado. E pode ser um de cada vez sem derrubar o coleguinha da cadeira para falar primeiro. O que vem na cabeça de vocês assim? Vem o quê quando eu falo de saúde mental? Vem nada, Thaís. É janeiro branco, me deu branco, vem nada na minha cabeça, mulher. Não sei não. Sem timidez, gente. O que vem na sua cabeça não tem certo, não tem errado, não. O que vem na sua cabeça quando a gente está falando de saúde mental? Gente, quem ficar sem graça pode escrever no chat. Às vezes tá mais tímido de falar no Pode microfone, também. né? Se não tiver microfone, fala no Isso. chat. Pode também. Mas aqui, assim, psicóloga a gente esquisita, mas não morde, não. A gente pode ir falando junto. A gente já ganhou até intimidade. Eu até voltei pra turma. Então, assim, ó, tem gente que colocou aqui, ó. Aí tem gente que não tá escutando, gente. A maioria eu acho que tá escutando, não tá? Às vezes a pessoa reinicia, não sei se é fone, mas a maioria tá ouvindo, não tá? Sim. Então, bacana. Às vezes a gente, se alguém conseguir ajudar aí a Elaine, que eu acho que ela falou que não estava conseguindo ouvir. Mas aí falaram de mente tranquila. Adeus não, Elaine, volte, mulher. Conserta aí o fone, a caixinha de som e volta. Pensamentos não acelerados, né? Então, assim, tem a ver com isso. Equilíbrio emocional, o Felipe falou. O que mais? Alguém vem mais alguma coisa à mente? É isso mesmo que vocês estão colocando. O que mais? Vem mais alguma coisa? Eu acho que é cuidado. Cuidado com a gente mesmo. Cuidado. Não só com a parte mental, mas com a parte física. Então, que a gente tem tendo várias campanhas sobre tomar mais água, fazer exercício físico, ter tempo de qualidade, tanto com a família, um tempo para você, essas coisas. Perfeito, Débora, muito legal. Primeiro que eu já amei que você apareceu aqui para mim, uma pessoa. Muito obrigada. O que você traz é muito importante. Tudo que vocês foram falando tem muito sentido e é verdade mesmo. Mas esse ponto que a Débora traz é muito interessante, porque quando a gente está falando de saúde mental, segundo a Organização Mundial da Saúde, a gente está falando de bem-estar, né? No geral, nós estamos falando de bem-estar. E quando a gente fala de bem-estar, para mim, pelo menos, né, ou nos lugares que eu estou passando aí para a gente conversar, o que vem para a gente de imagem quando a gente fala de bem-estar? Parece a nossa imagem assim, lá nas férias, sentado na praia, comendo um camarãozinho, né? O nosso momento de luxar. O bem-estar é tipo isso, né? Ah, tem umas velhinhas acendidas aqui, ó, muito, muito gostoso, um cheirinho aromático, a massagem. Isso é bem-estar. É isso que a gente pensa no geral quando a gente fala de bem-estar. Mas bem-estar vai muito além desses momentos das suas férias, vai muito além desses momentos dos nossos luxos, né, dos nossos momentos de descanso. Bem-estar está atrelado com várias dessas coisas que a Débora trouxe. Está relacionado com a nossa saúde física, está relacionado com a quantidade de hidratação que você tem lá no seu corpo, que vai fazer com que os seus órgãos funcionem, né, de uma forma boa. Só que olha só, tem muita coisa realmente envolvida. Por exemplo, se o seu salário está em dia na sua conta, se ele cai em dia na sua conta, interfere no seu bem-estar? Eu não sei no de vocês, no meu interfere bastante, né? Interfere. Interfere bastante. Interfere no seu bem-estar a qualidade dos relacionamentos que você tem. Se hoje, por exemplo, hoje de manhã, antes de você vir trabalhar, se você acordou na sua casa, estava todo mundo bem, todo mundo conversando tranquilamente, né? Assim, se a conversa lá é pacífica, é legal, as pessoas que você convive, é um ambiente legal de você estar, interfere no seu bem-estar.
ou se você acorda já tem pote de margarina voando, gente brigando um com o outro, cachorro lá na sua cabeça, interfere no seu bem-estar? Interfere. Interfere se eu tenho um bom relacionamento com os meus colegas de trabalho? Interfere. Interfere. Interfere se você está lidando com algum problema de saúde, né? Se você está enfrentando alguma doença, ou tem alguma pessoa próxima de você que está enfrentando algum momento de dificuldade, né? Relacionado, por exemplo, a alguma doença, ou alguma questão financeira que você pode estar vivenciando, ou uma pessoa próxima de você, interfere? Sim. Interfere. A forma com que o dia tá hoje, assim, antes de vocês entrarem, né? O pessoal tava conversando aqui, tava conversando sobre frio, sobre calor, lugar que tava mais quente, lugar que tava mais frio, a vontade que tava de estar lá na cidade, que tá mais quentinho, porque esses dias aqui tá meio frio, né, Andréia? Então, assim, isso interfere. Se eu gosto mais, se eu gosto menos, se tá chovendo, se o dia tá mais fechado, se o dia tá mais aberto, se eu gosto mais de calor, se eu gosto mais de frio, tudo isso interfere no nosso bem-estar, não é isso? Então, é isso, né? Tem muita coisa que interfere no nosso bem-estar, né? O bem-estar, ele vai além da questão de transtornos, vai além da questão de distúrbios, né? Não é só sobre isso. É sobre a capacidade, como a Gabriela falou no começo, de você utilizar as suas habilidades, de você conseguir utilizar as suas potências, né? De você conseguir ter boas relações. Não é ser feliz, pleno, maravilhoso o tempo inteiro, porque isso ninguém é. Né? Mas é você conseguir estar na maior parte do tempo com uma sensação de bem-estar, né? Com uma sensação de que as coisas estão caminhando, tem os momentos de desafio, né? Tem aqueles momentos que eles são um pouco mais complicados, mas no geral as coisas estão caminhando mais ou menos ali bem, né? Tirando essas oscilações que às vezes são um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, que todo mundo enfrenta, né? Mas no geral tá ali dentro de uma linha que não tem grandes distâncias entre um estar e outro, né? Bem ou mal, né? De estar. Perfeito. Então a gente entendeu bem o que é o bem-estar. E eu falei para vocês que vai além dos transtornos. Mas olha como é complexo. Por que quando eu estou falando de parte mental, de saúde mental, eu chamo de transtorno e não chamo de doença? O que será que é transtorno? O que é transtorno mental, Thaís? Depressão, ansiedade, burnout, borderline, transtorno alimentar, tudo isso está dentro da categoria de transtornos mentais, né? Mas por que quando é mental eu chamo de transtorno? No popular a gente até fala doença, né? Mas o correto não é chamar de doença, é transtorno. Por quê? Por que vocês acham que é transtorno, não é doença? Ai, sei lá, Thaís, é porque vocês inventam muita moda, não tem nada para fazer, vocês ficam inventando nome para ser diferente, sei lá. O povo gosta de inventar uns negócios. Será que é por conta disso? Né, não, né? Deixa eu contar para vocês por que é transtorno, só para vocês entenderem a complexidade do que a gente está conversando. Não é uma coisa tão simples, né? Eu chamo de transtorno tudo aquilo que tem múltiplos fatores envolvidos e eu não consigo identificar uma causa raiz única para certas situações. E eu não consigo identificar no corpo físico aonde ele está. Por exemplo, eu consigo falar para você assim, ó, a sua depressão está no seu dedo mindinho do pé esquerdo. Eu consigo falar isso para você? Não, eu não consigo. Eu consigo falar para você assim, ó, qual que é o motivo 100% mapeado da depressão de uma pessoa? Não. Uma pessoa ela pode ter depressão porque ela está enfrentando uma doença e aí é uma comorbidade, né? Pode. A pessoa pode enfrentar depressão porque ela tem relacionamentos muito tumultuados? Pode. Ela pode ter depressão porque ela teve uma perda muito significativa na vida dela e aquilo acabou desencadeando? Pode. Pode ser por um fator genético, que ela já tem uma predisposição para aquela condição? Pode. Pode ser porque ela está vivenciando algo na vida dela que ela não está com propósito, não está com sentido? Pode. Então, tem muitos motivos e muitos fatores que influenciam, por exemplo, nesse estado da pessoa, né? Então, eu não consigo identificar uma causa só. Por isso, a gente chama de transtorno. Eu não consigo identificar no corpo, eu não consigo identificar a causa raiz, mas eu consigo identificar os efeitos que isso tem na vida da pessoa, né? Eu consigo muito bem verificar o quanto aquilo compromete a saúde e o bem-estar da pessoa, né? Então, eu chamo de transtorno. Então, eu falei para vocês que é um tema amplo e complexo. Dentro de um tema amplo
e complexo, que tem um monte de coisa envolvida. Até agora eu só falei que tem muita coisa complexa, né? Porque tem. É para vocês entenderem como é difícil, às vezes, a gente caminhar dentro desse lugar e o que a gente vai precisar fazer para compreender melhor até a própria situação que a gente está, né? Por que que hoje, começo não, né? Quase final de janeiro, eu entendo que está todo mundo com tanto de coisa para fazer. Eu sei que no dia que chega o convite para vocês lá, para vocês virem, fazer uma palestra, uma campanha, a maioria olha e fala: oh, meu Deus, esses meninos não têm nada para arrumar da vida mais. Um tanto de coisa acontecendo e eu tenho que ficar indo para palestra. Aí a gente faz igual adolescente, né? Fala: vai lá que você tem que ir. Você fala: tá bom. Aí você vem. Mas a minha terapia está em dia, tá? Então, assim, tá tudo bem, eu não vou levar para o lado pessoal. Eu sei que é difícil a gente interromper o nosso dia, interromper as tarefas que a gente está, para conversar sobre um tema que você não estava nem querendo conversar hoje sobre ele, não. Eu entendo a dificuldade disso. Mas, apesar disso, por que é tão importante a gente estar aqui e conversar? Nós estamos vivenciando hoje um momento de pandemia de saúde mental. O que quer dizer isso, Thaís? O que quer dizer que estamos num cenário de pandemia de saúde mental? Há um tempo atrás, a gente passou por uma pandemia viral, com o tal do corona, não foi isso? Certo. Nessa época, mudou alguma coisa na sua vida? Você teve que mudar algum hábito seu? Teve, não teve? Sim. Possivelmente, a não ser que você tenha vindo da mesma geração que eu, que cresceu assistindo Castelo Rá-Tim-Bum, que tinha lá um ratinho que ensinava a gente a lavar a mão o tempo inteiro, você nunca ouviu falar sobre lavar a mão com tanta frequência quanto você ouviu nessa época. Você não tinha o hábito de andar com álcool em gel na mão, chegava nos lugares, não tinha álcool em gel, né? Então, hábitos foram modificados por causa da situação que a gente estava. Mas não foi só isso. A gente perdeu pessoas perderam o trabalho, mudaram as suas atividades, mudaram a forma financeira que elas tinham até aquele momento. Muita coisa mudou, não foi isso? Sim. O que eu estou querendo dizer, então, quando eu falo que nós estamos vivendo uma pandemia de saúde mental? Que vários dos hábitos que nós temos hoje, nós vamos precisar rever. E não é uma coisa que está acontecendo só aqui, com uma parte das pessoas, com um grupinho de pessoas, está espalhado de uma forma grave e os nossos hábitos vão precisar ser revistos. A gente gostando ou não gostando, querendo ou não querendo falar sobre, nós vamos precisar modificar algumas coisas. Vou falar para vocês alguns números, para vocês entenderem do que eu estou falando e o porquê que é tão importante vocês estarem aqui, né? Atualmente, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. Se a gente juntar todos os países do planeta Terra, nós somos o país mais ansioso do mundo. É um ranking que a gente lidera que não é legal da gente estar no primeiro lugar. Tem vários que a gente gostaria de estar. Esse especificamente a gente passava, né? Mas somos o primeiro país em nível de ansiedade. Somos um dos países mais estressados do mundo. Isso quer dizer o quê, Thaís? Isso quer dizer que mesmo se você não reconhecer, possivelmente você está enfrentando situações de transtorno de ansiedade, seu colega de trabalho está enfrentando situações de ansiedade, seu chefe está enfrentando situações de ansiedade, as pessoas que você se relacionam estão enfrentando situações de ansiedade, seu cachorro está enfrentando ansiedade. Está todo mundo vivendo sintomas de ansiedade o tempo inteiro. E é fácil ou difícil a gente lidar com pessoas ansiosas o tempo inteiro? É difícil. É difícil. Experimentar a ansiedade é gostoso ou é ruim pra caramba? Aí é péssimo. É péssimo. Não é gostoso. Não é um Não. sentimento gostoso da gente ter, né? A sensação, ela é muito ruim. E eu tô contando para vocês que a maioria das pessoas que você se relaciona também estão enfrentando esses sintomas todos os dias. Então, às vezes, o dia a dia tá ficando difícil porque tá todo mundo meio que no mesmo barco, vivenciando situações que são muito desafiadoras, mesmo você não tendo consciência disso, né? Está acontecendo com a maioria das pessoas. Por que eu sei que tá? Porque nós somos o país mais ansioso do mundo. O nosso país é gigantesco e possivelmente você não é o único que está excluído disso, né? Estamos vivenciando um momento muito difícil.
Nós temos atualmente 10% da nossa população diagnosticada com depressão. É muita gente. São cerca de 16 milhões de pessoas que têm diagnóstico de depressão no nosso país. É muita, muita gente. Só que olha que difícil isso aqui que eu vou conversar com vocês. Quem tem diagnóstico de depressão teve que ir onde? Aonde uma pessoa recebe um diagnóstico? A gente recebe um diagnóstico de quem? Psiquiatra. Do médico, né? Isso, Gabi, de um psiquiatra, de um psicólogo, de um médico, né? Para eu ter o diagnóstico, eu preciso ter passado por um profissional da saúde, correto? Correto. A gente tem, vou trazendo alguns pontos para a gente pensar juntos. Hoje, as mulheres são 3 vezes mais acometidas do que os homens em níveis de depressão. 3 vezes mais mulheres diagnosticadas. Por que será que isso acontece? Aí, ontem eu estava fazendo uma palestra, aí o rapaz falou assim para mim, porque a mulher, né, coitada, ela é o sexo frágil, a cabecinha dela é mais fraquinha, então ela é mais acometida pela depressão. Eu mantive o meu réu primário, tá? Eu não agredi o rapaz, eu escutei com amor no coração. Aí outro dia falaram assim para mim, é porque a mulher tem que lidar com o homem, né? Então já tá aí o teu motivo, já tá explicado, né? Mas brincadeiras à parte, nós não temos um motivo cientificamente comprovado do porquê a mulher é mais acometida do que os homens. Mas nós temos algumas suspeitas. Por exemplo, essa primeira que eu perguntei para vocês. Para uma pessoa ter recebido um diagnóstico, ela tem que ter ido no médico, certo? Geralmente, as mulheres vão muito mais ao médico do que os homens. Para receber um diagnóstico, eu tenho que ter ido no médico, uma conta de padaria. O número vai aparecer muito mais entre as mulheres do que nos homens, porque elas vão lá, os homens nem foram, então, possivelmente, as mulheres vão ser mais acometidas, né? É um dos motivos que nós temos de possibilidade, né, de isso estar acontecendo. A possibilidade de as mulheres procuram muito mais o tratamento médico. Para eu ter diagnóstico, eu preciso ter passado pelo médico. Mas existem outros motivos que é sobre eles que eu queria conversar basicamente com vocês hoje. Tem gente que não tem diagnóstico de depressão, de ansiedade, de algum transtorno mental. Só que aí a pessoa tem alguns comportamentos, alguns recursos que essas pessoas utilizam para dar conta de ficar bem, e é sobre eles que a gente vai conversar. Mas eu vou ter um combinado com vocês. Aí é uma promessa de dedinho, para a gente levar a sério. Não pode quebrar, tá? Eu vou falar alguns exemplos. Vocês vão aproveitar essa oportunidade para avaliar na vida pessoal de vocês. Porque vai vir exemplo de coleguinha na sua cabeça. Na hora que eu falar, você vai se lembrar de alguém. Não é para você ir lá falar com o coleguinha, ah, fulano, a psicóloga falou que você tá triste, né? A psicóloga falou que você faz isso aí porque você tá triste, porque você tá ansioso. Você vai arrumar um problema para sua vida, a pessoa vai ficar brava com você, vai piorar a sua saúde mental, tá? Não faz isso não. É para você avaliar na sua vida pessoal se isso está acontecendo. Uma autorreflexão, só para você isso aqui, combinado? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Só porque ontem, gente, eu fiz 8 palestras no dia, então assim, a aguinha tem que ir voltando, senão não dá conta mesmo. Então vamos lá. Então assim, vamos lá para alguns pontos. Ó, tem gente que não tem diagnóstico de depressão, não tem diagnóstico de ansiedade, mas é aquela pessoa que não fica sem o sextou. O que é o sextou? A pessoa vai empurrando a semana dela com a barriga, louca para chegar a sexta-feira, que quando chega a sexta-feira, na hora de bater o ponto e ir embora, essa pessoa já está pensando em quebrar tudo. Né? Ela vai sair, vai encher a cara, vai quebrar tudo, e ela ficou lá suportando a semana inteira, esperando ansiosamente o momento do sextou. O sextou, às vezes, não começa na sexta. Às vezes o sextou é assim, ó,
Na segunda, geralmente não, porque aí a pessoa começa já a desconfiar que ela tá com um problema sério mesmo. Então, assim, a pessoa que vai beber na segunda-feira, às vezes acontece, mas a pessoa que sai para beber na segunda, ela mesmo já começa a desconfiar. Fala, beber na segunda-feira eu acho que é um pouquinho demais, né? Mas na terça já liberou, na terça ela já não tá preocupada, não. Na terça, ela teve um dia muito estressante, né? Nossa, o dia foi difícil demais. Ela vai tomar umazinha para relaxar. Essa umazinha pode ser a cerveja, a cachaça, o vinho, a coisa que a pessoa for utilizar lá. Vou usar uma porque vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? E é assim no geral que a gente fala, né? Hoje eu vou tomar uma uminha para dar uma relaxada. Então na terça ela tomou uma uminha para dar uma relaxada. Na quarta, ela tem a galerinha ali que ela sai para jogar pelada, um vôlei, uma peteca, um negocinho. E aí depois que ela sai para jogar esse negocinho, todo mundo toma uma, né? Porque afinal de contas, todo mundo toma uma uminha depois que sai para jogar um negócio, né? Às vezes a pessoa não vai nem para jogar, mas para tomar uma ela vai. Ela não participa do jogo, mas para tomar uma ela toma. Na quinta-feira, antes de ir para casa, ela vai e passa ali no churrasquinho, toma uma para comer com churrasquinho, porque afinal de contas, quem come um churrasquinho sem tomar uma, né? Então ela já tomou de novo na quinta-feira. Na sexta-feira é o dia oficial, que ela já ficou esperando, o sextou, né? A semana inteira. No sábado é o dia que ela começa a beber mais cedo e para de beber mais tarde. No domingo é o dia que ela tem um churrasco com a família. Quem come o churrasco com a família sem tomar uminha, né? Toma uminha também no domingo. Quando você vai ver, a pessoa está lidando com a semana dela toda hora, tomando uminha. Só para relaxar, só para dar aquela desestressada, ou então como uma forma de lazer. As pessoas que estão ali constantemente no bar, ou então assim, estão bebendo muito, sabe como a gente chama essas pessoas geralmente? Sociáveis. Ah, o fulano é muito sociável, ele adora um boteco, ele adora estar no não sei o quê. Eu não sei se às vezes o nome disso é sociável. E aqui, principalmente, em Minas, nós temos uma cultura muito forte do álcool. Então, assim, não sei como vocês estão espalhados, mas nós temos uma cultura aqui muito forte. Não é só aqui, mas aqui é muito cultural. A gente fala, todas as turmas que eu passo, as pessoas sabem completar a frase para mim. A gente costuma falar assim: já que Minas não tem mar, eu vou Bah, uai. no bar. Todo mundo sabe completar. É muito cultural isso aqui. É muito cultural. Hoje você precisa de um motivo muito plausível para não beber. Agora, se você sai e volta lambendo o cachorro, as pessoas falam: hoje você aproveitou, né? Nossa, hoje o fulano saiu e aproveitou. Agora, se você saiu e fala: não, hoje eu não vou beber, não, já começa o interrogatório. Você tem que ter uma justificativa muito boa para falar que você não vai beber. Né? Mas vai beber por quê? Você está doente? Você está passando mal? É promessa? Se for mulher, já começa a perguntar: você está grávida? O que está acontecendo? Né? Você tem que ter muita justificativa para falar que você não vai beber. Agora, se você tomar todas, socialmente está dentro. Você não tem que explicar nada. Né? Então, é muito cultural. A gente foi colocando a bebida alcoólica como um recurso para ficar bem. E está todo mundo usando. Parece que está tudo certo, não é isso? Esse é um dos recursos principais que a gente utiliza. Mais uma vez, não é para você lembrar do coleguinha. Você vai lembrar dele na sua cabeça, mas nós estamos parando o seu horário de trabalho hoje para você ter uma oportunidade de verificar na sua vida, se isso está acontecendo na sua vida pessoal. Beleza? Tem gente que não é a galerinha do bebê, de tomar uminha. Mas é aquela galera que fala assim, é a galerinha da droguinha recreativa. Né? Então fala assim: não, Thais, eu só fumo um negocinho que é para dar uma relaxada, que é para eu dormir, para eu ficar mais de boa. É natural, não tem nada a ver, não. É de boa. A gente sabe que a pessoa não está falando de camomila nem de erva cidreira, certo? Ela só fica tranquila se ela estiver usando o negocinho natural dela lá, que tá tudo bem. Né? Tira o negócio da pessoa para ver se ela consegue ficar tranquila. Tira para ver se consegue dormir, tira para ver se consegue se relacionar, dificulta. Tem gente que não é a galerinha nem do álcool, nem da droguinha recreativa. É a galerinha que fala assim, ó: ah, hoje eu só vou comer esse negocinho aqui porque eu tô merecendo. Ah, não, eu vou comer esse docinho, essa tortinha, esse negocinho, esse hamburguinho hoje, porque eu tô merecendo. E aí quando você vê, a pessoa tem uma política de merecimento muito forte, porque todos os dias ela tá merecendo um negocinho. Né? Todo dia ela tem que estar ali comendo um negocinho porque ela está merecendo. Né?
Tem gente que não é disso, mas é a galerinha da Show. Show é para os íntimos, é a amiga Shopee. Né? Toda hora tem que comprar um negócio. Ai, gente, ai, tô merecendo. Ah, tá baratinho, vou comprar. Eu tô merecendo fazer uma comprinha. Ah, é para desestressar. Fica lá rolando, não necessariamente na Shopee, né? Mas assim, tem que estar fazendo uma comprinha toda hora ali, porque ela merece, porque é baratinho, porque não sei o quê. Tem várias justificativas. Tem a galerinha da medicalização, que tudo a pessoa tá tomando um remédio. Então, assim, ela tem uma dor de cabeça, aí às vezes não é para apontar o colega, que o problema não é a pessoa, é para a gente analisar junto. No trabalho, geralmente a gente tem um colega que a gente já sabe aonde a gente vai pedir o nosso remedinho. Às vezes a pessoa até tem uma caixinha bonitinha, uma bolsinha fofinha, bordadinha, cheia de coisinha. Aí você já sabe onde você vai pedir. Você tem uma dorzinha de cabeça, você vai lá e toma um remedinho para dorzinha de cabeça. Aí você tem um desconfortozinho no estômago, você vai lá e tem um remedinho para dor no estômago. Aí você não está dormindo direito, tem um remedinho para dormir. No outro dia você não está muito disposto, aí você tem um remedinho para acordar, você está meio ansioso, você tem um remedinho para ansiedade. Aí você acha que você tem que emagrecer, você toma um remedinho para te ajudar a emagrecer. E nessa vai de remedinho em remedinho. Tudo a pessoa tem um remedinho para tomar. Eu atendo em clínica também, né? Pra vocês entenderem o que eu tô falando. Teve uma que eu falei com ela outro dia assim, ela é dessa, ela é a pessoa da bolsinha de remédio. Aí eu fui conversar com ela e falei, então, mas você viu que teve um estudo que comprovou que as pessoas que utilizam de forma constante essa medicação aí para o estômago, né, para gastrite o tempo inteiro, que tem um estudo que conseguiu associar o Alzheimer precoce com a utilização dessa medicação que você faz aí constante? Ela falou, mentira, é mesmo? E o que nós vamos tomar no lugar agora? Você entende que a preocupação da pessoa não era que ela continue tomando remédio toda hora. É o que eu vou tomar no lugar. Entendeu? A gente associou que qualquer coisa que a gente precisa do bem-estar, eu tomo lá um remedinho. É um problema você tomar um remédio para dor de cabeça de vez em quando que você precisa? Não, claro que não. O problema é, você está tendo essa dor de cabeça toda semana? Você está tendo esse negócio gástrico aí toda semana? E aí toda hora você vai resolver isso com uma medicação? Você não vai entender o que é que está acontecendo, que está te incomodando? Né? Esse é o problema. Assim como é um problema, Thaís, eu tomar minha cervejinha de vez em quando? Claro que não. Mas é para você pensar assim, sem essa cervejinha, você consegue ficar bem? Tem gente que é a galera do joguinho, né? Que é o tigrinho e seus amigos, porque agora eles cresceram, né? Tem vários animais da selva aí com os joguinhos. Então, assim, eu não consigo ficar sem o joguinho, sem ficar rolando feed de rede social o tempo inteiro, né? Às vezes a pessoa fala que tá cansada, ela sai da tela do computador, ela fala, nossa, eu vou ali tomar uma aguinha, um café, porque eu tô muito cansado. Sai da tela, faz o quê? Tuf, o celular já sobe automaticamente do bolso da pessoa e ela enfia a cara no celular na tela de novo. Aí vai embora com o celular na cara de novo. Vai jantar com a família à noite, o celular tá na cara de novo. Né? Eu tenho certeza absoluta que agora, enquanto eu tô falando isso, tem gente com o celular na cara agora. Né? Então, assim, a gente tá com o celular na cara o tempo inteiro. E não sabe por que a gente está ficando tão cansado. É uma exposição à tela o tempo inteiro. Uma hiperestimulação o tempo inteiro. Nós vamos vivenciar agora algo que não tinha acontecido com as outras gerações. A geração de agora, dos menininhos pequenos que estão chegando agora, vai ser a primeira geração em que o QI dessas crianças vem abaixo dos pais. Por uma questão de hiperestimulação de tela já, constante. Os meninos estão ficando mais desatentos, mais hiperativos. Com um coeficiente de inteligência menor, eles são muito habilidosos com muitas coisas. São inteligentíssimos para várias partes, mas a capacidade de relacionamento, de raciocínio lógico, ela está sendo prejudicada por causa de um uso excessivo de tela. Quem tem criança próxima e pequenininha sabe do que eu estou falando. Muito difícil você conseguir a atenção dessa criança. Ela já nasce pregada, parece. E é igual gente que usa crack. Tenta tirar para você ver. A batalha que é de você tirar o celular da mão do menino hoje de 3 anos de idade. Né? Então, assim, é um efeito que a gente está lidando por causa do estilo de vida que a gente tem. Então, eu contei para vocês alguns exemplos. Eu contei para vocês que nós temos também 10% da população com diagnóstico de depressão. Se eu juntar a galera do sextou, a galera da droguinha recreativa, a galera da show, a galera da medicalização, a galera do docinho porque eu mereço, vocês entendem que o meu número explode? Que esse número de 10% é completamente mascarado?
Se eu juntar todo mundo dentro disso aí, ferrou, meu número explode. Entenderam por que nós estamos vivendo uma pandemia? E qual que é o desafio disso? Todo mundo está fazendo. Então você não entende isso como um problema. Todo mundo, possivelmente, na sua rede de relacionamento, está fazendo essas coisas que eu acabei de te falar. Inclusive nós, né? Está utilizando os recursos para se sentir melhor. Porque esses recursos que eu falei, a gente utiliza, é porque é desagradável? Não, é porque ajuda no bem-estar. Quando você sai lá e sai para tomar uma e dar uma relaxada, você relaxa. Relaxa, tem um efeito ali na hora. Na hora que você está estressado e você come um docinho, você tem uma sensação ali rapidinho de bem-estar? Tem. Na hora que você faz a sua comprinha lá na Show, você não tem um efeito de bem-estar na hora? Tem. Por isso a gente usa. Se fosse ruim, a gente não usava. Só que são recursos que a gente está utilizando que mais prejudicam a nossa situação no final das contas do que ajudam. Só que qual que é o problema? Todo mundo está fazendo. Nós temos um critério que, ao meu ver, é muito delicado, porque quando a gente fala de saúde mental, a gente utiliza para se basear um manual que chama DSM. Quando você vai no médico, por exemplo, ali, você pega um atestado, alguma coisa do tipo, vem ali para você um CID, não é isso? O CID que coloca para você qual que é o diagnóstico ali, qual que é a doença que a gente está falando. Dentro de saúde mental, a gente usa CID também para algumas coisas, mas no geral a gente usa mais o DSM. Qual é o problema do DSM? O DSM ele é um manual estatístico. O que quer dizer que ele é um manual estatístico? Quer dizer que se eu estiver falando da maioria da população, nem sempre eu vou considerar como um distúrbio. Então, uma pessoa que está aqui no Brasil, se eu estiver falando dos mesmos sintomas lá na Alemanha, possivelmente, pode ser que a pessoa não seja identificada com o mesmo distúrbio, com o mesmo transtorno. Mas qual que é o problema mais grave? Se a maioria está fazendo, não está fora das curvas. É um comportamento que todo mundo está fazendo. E, no geral, a maioria está fazendo essas coisas que eu falei para vocês? A maioria está utilizando esses recursos que a gente conversou hoje para se sentir bem? Tá. É um problema? Não. Eu tenho política pública voltada para isso? Não. Eu entendo que eu estou com alguma dificuldade vivenciando no meu dia a dia? Não. Por isso estamos num cenário de pandemia. Aí, às vezes, algumas pessoas vão conseguir ter acesso a um profissional, vão conseguir fazer terapia, vão conseguir ir para uma clínica. A grande maioria não vai ter acesso a isso. Só que está todo mundo vivenciando esse tipo de estado que eu falei. Por isso, nós estamos vivendo um momento de pandemia de saúde mental. Os nossos números dispararam. De 2024 para 2025, a gente teve um aumento de casos de afastamento de trabalho em 70%. Quando eu falo isso, no geral, eu sei que vem na cabeça da maioria assim, mas isso aí é o RH preocupado, né? Querendo que eu vá trabalhar de qualquer jeito. Isso aí é um problema do RH e do DP. Quem dera, gente, quem dera. Trabalhar é algo básico para o ser humano. A maioria das pessoas trabalha porque precisa, está ligado à sua sobrevivência. Não é um luxo. Todo mundo, basicamente, a grande maioria da população, trabalha para manter a sua sobrevivência. Se eu estou falando que as pessoas estão se afastando do trabalho, eu estou querendo dizer que as pessoas não estão conseguindo fazer o básico para a sua sobrevivência, com um aumento alarmante. Deixou há muito tempo de ser um problema do RH e do DP. Temos, dentro desses atestados, desses afastamentos, aquelas pessoas que batem o dedo na mesa e quer pegar um atestado? Temos. Mas isso o RH e o DP sempre lidaram. O RH e o DP não estão preocupados com essa pessoa, não. Porque esse tipo de perfil sempre existiu. Né? Essa pessoa que topa o dedo lá na porta e quer pegar 3 dias de atestado, esse perfil aí sempre existiu. As empresas estão mais carecas de saber como é que lida com essas pessoas. Mas o aumento foi muito significativo. Nós estamos falando sobre a vida das pessoas. O aumento dos casos de suicídio e automutilação dispararam. Hoje nós temos quase 44 casos por dia.
É como se fosse essa sala aqui, nesse momento, nós temos exatamente 44 pessoas online aqui na sala. É como se essa sala aqui inteira deixasse de existir do dia para a noite. Vocês entendem o que eu estou falando? É muito alto o número. Antigamente, a gente não falava de casos de suicídio entre crianças e adolescentes. Hoje nós falamos. Hoje é mais fácil você perder um filho dentro de casa do que fora por uma situação de violência. Entendem a complexidade do que eu estou falando? É um número muito alto. E o porquê que isso está acontecendo? Muita gente está desesperando, não está vendo saída, não está vendo forma de resolver o problema. E está lidando com os recursos que pioram ainda mais a situação da pessoa. O que é o grande problema da gente lidar com esses recursos que eu falei para vocês? A nossa parte emocional, ela é como se fosse um reservatório. A gente usa essa expressão assim, olha, tal coisa foi a gota d'água. Não é assim que a gente fala? Só que nós não sabemos nunca qual vai ser a nossa gota d'água. Se o seu reservatório já está muito cheio e o que você está utilizando para ficar bem são esse tipo de recursos que eu falei com você, uma hora chega essa gota d'água, você não tem recurso para utilizar e o que acontece? Explode. Eu, por exemplo, atuei durante um tempo com delegacia de mulheres e fazia parte também do acompanhamento do grupo de homens que são acompanhados dentro da Maria da Penha, certo? Vários desses homens que eu acompanhavam lá falavam assim, eu não sou essa pessoa, eu não sei o que aconteceu. Quando eu vi, a gente já estava discutindo, estava brigando, começou uma briga boba por causa de ciúme. Quando eu vi, eu estava com a mão no pescoço dela. Quando eu vi, eu estava empurrando ela na parede. Eu não sou essa pessoa. E vários deles estão falando a verdade. Chegaram na gota d'água. É claro que com isso eu não estou justificando situações de violência. Eu estou trazendo para a gente refletir porque a gente não sabe qual vai ser a nossa gota d'água. Ontem eu estava numa mineradora no interior e aí um rapaz falou comigo assim, aconteceu isso com um primo meu. Ele estava tudo bem dentro da empresa, carreira ok, casado, tudo certo. De repente, o pai dele faleceu. Quando o pai dele faleceu, ele entrou num estado de revolta, ficou muito mal. Aí começou a faltar do trabalho, começou a ter um monte de problema, foi demitido, começou com isso, ter um monte de briga com a esposa, se separou. Hoje, basicamente, ele não quer levantar da cama mais. Vocês entendem? Que às vezes é um minuto que muda a sua vida. Porque você não tinha recurso para lidar, chega um conflito maior do que você dá conta de lidar naquele momento e a sua bomba estoura. Só que a gente não consegue prever o que vai ser a nossa gota d'água. Por isso que a gente tem que ter recursos melhores para lidar com a saúde mental. Ficar utilizando como se fosse normal todos esses recursos que eu falei para vocês acaba piorando e muito o problema. Porque você só vai enchendo, 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 enchendo. Quando chega uma situação que ela é maior, você não dá conta de lidar. Aí muita gente fala comigo assim, Thaís, sabe o que é a questão? É que assim, se eu não tivesse tanto problema, eu ia ser menos estressado, eu ia ser menos ansioso. E isso é um mito. É um mito. Parece que é verdade, mas é um mito. Eu provo para vocês por que é um mito. Todo mundo que está aqui está na folha de pagamento, certo? Está aqui porque foi contratado. Você foi contratado para quê? Para que você acha que você foi contratado? Por mais ser de luz, lindo, iluminado, cheiroso, bonito que você seja, você não foi contratado para desfilar sua beleza pela empresa, certo? Você foi contratado para quê? Você foi contratado para resolver problema. Se você não sabia disso até agora, eu te conto. É para isso que você foi contratado. Dentro da sua área, independente do que é o que você faz hoje. Você foi contratado para resolver problema. Combinado? É isso, né? Todo mundo sabe. Foi contratado para resolver problema. Só que vamos supor que você foi contratado para trabalhar, sei lá, eu vou chutar aqui. Você foi contratado para fazer exame oftalmológico, tá? Vamos supor. A sua função é essa. Você vai fazer os exames lá nas pessoas que estão com uma suspeita de alguma questão na saúde dos olhos. Ok. Você tem que fazer um exame nessa pessoa, certo? Esse é o problema que você tem que resolver. Fazer o exame para identificar qual é o problema da pessoa. Só que eu entrego para você uma lupa.
E eu falo, pronto, com essa lupa aqui, você vai lá e faz o exame. Você vai conseguir resolver seu problema? Você vai conseguir realizar a sua tarefa? Não vai. Por quê? Porque você está com a ferramenta errada. Então, muitas das vezes, o que acontece com a gente é que a gente gasta toda a nossa energia querendo parar de ter problema, querendo eliminar o problema. E a questão não é você eliminar o problema. A questão é você verificar se você está com a ferramenta certa para lidar com o problema que você está lidando. A maioria das vezes, o que acontece com a gente que entra em estado de sofrimento mental é que eu estou tentando resolver o meu problema com a ferramenta errada. Então, eu não vou conseguir. E eu acho que eu tenho que eliminar o problema. Eu não tenho que eliminar o problema. Eu tenho que ter a ferramenta certa para lidar com ele. Só que quais são as ferramentas que a gente está utilizando para lidar com o nosso bem-estar? Essas que eu falei para vocês. E está todo mundo usando esse tipo de ferramenta. Por isso a situação se agravou tanto. Por isso a gente chegou no estado que a gente está. Entende? Então, hoje, era para a gente ter essa conversa, era isso que eu queria trazer para você refletir na sua própria vida, na sua situação pessoal, individual, se hoje tem alguma coisa que te incomoda e que às vezes você está utilizando esse recurso, esse tipo de recurso. Às vezes você não vai conseguir identificar de pronto o que é que está te incomodando, aonde está o problema. Mas você vai começar a suspeitar se você estiver utilizando muitos desses recursos que eu falei para você com muita frequência. Eu sei que tem gente desesperada que já está pensando assim, Senhor, eu gabaritei a listinha. Eu sou essa pessoa, eu gabaritei. Tem saída, tá? Tem solução. Esse é só um primeiro passo para você pensar e analisar na sua vida, na sua experiência pessoal. Você tem utilizado muito desses recursos? Por exemplo, se você é essa pessoa que constantemente está bebendo para esquecer, você está bebendo para esquecer que você está com a vida maravilhosa? Não, você está bebendo para esquecer que tem alguma coisa, às vezes, te incomodando e que você está precisando de algum outro tipo de auxílio, né? Se você tem utilizado muitos desses recursos toda hora para se distrair, para ficar bem, comece a desconfiar que pode ter alguma coisa te incomodando. E esse é o convite para você fazer uma avaliação na sua vida pessoal, se tem alguma coisa acontecendo. E se tiver, procurar ajuda. Você pode procurar o setor aí da sua empresa, de RH, ou as pessoas da medicina. Nós temos a parceria aqui com vocês podem procurar os recursos que forem viáveis, né, para vocês. Pode procurar as pessoas aí da sua empresa inicialmente para te dar um primeiro caminho, né? O que não pode fazer? Continuar fazendo de conta que nada aconteceu, né? Fazendo de conta que esses recursos, porque está todo mundo utilizando, é assim mesmo, bola para frente mais um dia. Porque uma hora essa gota d'água pode chegar para você. E lidar com os efeitos depois que explodiu é muito mais difícil, é muito mais complicado. Né? Porque aí o negócio já estourou, às vezes você já desenvolveu algum outro ponto que poderia ser de uma outra forma se você tivesse atuado a tempo. Né? Se você tivesse assim, outras válvulas de escape que vão fazer esse reservatório baixar. Problema, gente, vai ter. Desafio vai ter. Só que se eu só encho, uma hora transborda. Eu preciso ter uma forma de, pelo menos, equilibrar a situação, para não chegar à gota d'água. Certo? Certíssimo. Fez algum sentido, gente, isso que eu conversei com vocês? Algum sentido fez? Total, Né? total. Se vocês puderem me sinalizando aí, só para falar, não, nada a ver, não sei nem porque Gabriela e Ellen trouxeram essa moça, nada a ver com nada, fez sentido nenhum. Fez algum sentido? Vocês podem colocar no chat, qualquer coisa, só para eu entender, assim, se fez sentido para vocês esse tipo de conversa que a gente trouxe aqui. Tá? Porque é importante de eu entender se vocês estão vivenciando alguma coisa do tipo, se nós podemos auxiliar de alguma forma ou não, né? A Aline falou que fez, Gabriela que tinha falado que fez também. Fez sentido para mais alguém? Débora falou que fez sentido. Bacana. Boa. E agora algumas pessoas estão colocando aí no chat, né? Que fez sentido. Que bom. A gente se identifica, né? Porque assim, é o que eu falei, a maioria está fazendo, nós estamos nesse grupinho também, né? Eu costumo brincar com as pessoas assim, falo, gente, vocês escutam a minha palestra uma vez só. Eu realmente, com certeza, sou a pessoa que mais preciso, porque eu tenho que escutar ela várias vezes, então o conteúdo é para mim, né? Então eu não estou aqui falando de um lugar distante, não, é para mim também, né? Eu também tenho que fazer esse exercício comigo aqui todos os dias,
porque realmente todos nós estamos inseridos dentro desse contexto e está todo mundo utilizando uns recursos que está deixando a gente meio igual o burrinho do Shrek, com o olhinho tremendo, né? Então era isso. Quero agradecer vocês pelo convite, né? Foi muito bom de estar aqui com vocês, trazendo esse momento de reflexão. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, se as meninas aí também quiserem trazer alguma coisa para a gente finalizar, mas já agradeço muito, viu? Pela disponibilidade de vocês, pela paciência de me escutar mais uma vez, e qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou aqui à disposição, tá bom? Muito obrigada, nós que agradecemos, Thaís. Muito boa, conteúdo excepcional, né? A gente viu que muita gente se identificou aqui. Pessoal, quem tiver, né, algo a mais para contribuir, agora é um momento, fiquem à vontade, se quiserem tirar dúvidas sobre o assunto, pode mandar no chat, né? Ou pode abrir o áudio aí também e compartilhar com a gente. Boa. E se surgir alguma coisa também que vocês quiserem conversar depois, vocês podem ir procurando as meninas, que elas vão me trazendo também. Fiquem à vontade, tá bom? Exatamente. Então tá, né? tô Então é entendendo que a isso. gente tá assim, tá, a gente tá no momento de reflexão agora. Não É. tenho nada a acrescentar. Vou entender assim, tá bom? Mas Fechou. qualquer coisa que vocês precisarem, podem contar comigo aqui e a gente vai caminhando junto, tá bom? Fechou, combinadíssimo. Muito obrigada, Thaís. Obrigada, Muito obrigada a gente. todos pela presença, pela participação. E vamos, né, absorver tudo que a Thaís falou aqui para a gente, muito importante, muito excepcional, né? A gente não só ir enchendo aí nosso tanque, mas encontrar uma válvula de escape boa, né, e positiva e saudável para a gente. Menos ruim já tá bom. Pois é. Muito obrigada a todos. Gente, boa tarde. Obrigada, gente. Bom dia para vocês aí. Até mais. Beijinhos. Até mais. Tchau. Tchau.